Hoje nós vamos então continuar falando da classificação de McNeil, de doenças de plantas. Essa classificação que leva em consideração, né, os processos fisiológicos vitais das plantas que são afetados pelos patógenos causadores de doença. E na última aula eu falei sobre a questão da relação do grupo 1 ao grupo 6, considerando parasitismo, agressividade e especificidade com relação ao patógeno e o hospedeiro. Como vocês podem observar nessas setinhas aqui, nessa imagem, as doenças do grupo 1 são consideradas, a agressividade ela cresce do grupo 6 para o grupo 1. Essa questão de agressividade da doença, é importante vocês pensarem, saberem o seguinte, não é que a doença do grupo 6 ela é menos importante, ela aconteceu, então eu nem preciso de me preocupar que ela não vai causar prejuízo na minha cultura. Vai sim. Essa questão de agressividade está relacionada com a destruição dos tecidos que os patógenos têm com relação às doenças dos primeiros grupos aqui, grupo 1, grupo 2, grupo 3, com relação às do grupo 6, 5. Por quê? As doenças, os patógenos que causam doenças do grupo 6, por exemplo, os vírus, muitos fungos, eles precisam do hospedeiro vivo, eles não matam a planta. Eles usam o hospedeiro vivo, eles precisam do hospedeiro vivo. Pensa, os vírus. Eles precisam das células da planta viva, porque eles usam do material de toda a célula da planta para se replicar, né? Então, já as doenças que causam problemas aqui, as doenças do grupo 1, podridão nos frutos, podridão em semente, podridão na planta, esses patógenos, eles destroem os tecidos. Eles causam a destruição da lamela média, eles vão destruindo, eles só precisam de um substrato que forneça para eles água e carboidratos. Eles não precisam de tecido vivo, por isso que eles vão decompondo os tecidos e usando esses tecidos decompostos da planta como meio de cultura para viver. Entenderam? Isso é com relação à agressividade, mas nunca pensa, é uma virose, então não preciso nem me preocupar. Não, essa agressividade ela está relacionada com a capacidade que esses patógenos têm em destruir tecidos. Os dos primeiros grupos, grupo 1, 2, 3, eles têm uma capacidade de destruição de tecidos, principalmente do grupo 1 e 2. E já do grupo 6, as viroses, eles precisam da planta viva. Eles causam uma série de alterações, deformações na planta, as viroses, mas elas não matam a planta, elas vão causar queda de produção muito acentuada, muitas plantas nem chegam a produzir. Vocês mesmos, passei trabalho para vocês no sábado letivo sobre o vira-cabeça do tomateiro. É causado por um vírus, né? Essa doença, se a planta foi infectada nas fases iniciais de desenvolvimento, ela nunca vai produzir. E se ela já for contaminada nas fases já em produção, frutos deformados, sem valor comercial. Só que a planta tem tanto prejuízo quanto uma doença, vamos falar do grupo 1, 2, só que o patógeno, o vírus, ele não mata a planta, ele precisa da planta viva, só que ele causa uma série de alterações nessa planta a nível fisiológico, morfológico. Com relação à evolução do parasitismo, vocês estão vendo a setinha descendo, né, do grupo 1 para o grupo 6. O parasitismo, ele é menos evoluído nesses primeiros grupos do que nos últimos grupos. O que tem essa relação do parasitismo? Essa associação obrigatória de patógeno com hospedeiro. Lembre-se, muitas doenças causadas por fungos, por bactérias, causada por patógenos que não são parasitas obrigatórios. Lembram? Já vamos pensar, aqui no grupo 3, nós temos nematóide, que já é parasita obrigatório. Aqui nós temos, no grupo 5, algumas doenças foliares, por exemplo, as ferrugens da soja, ferrugem do café, que são parasitas obrigatórios. Aqui no grupo 6, as viroses, parasitas os vírus, né, são parasitas obrigatórios. Então, essa evolução do parasitismo se refere que muitos desses patógenos que causam doenças aqui no grupo 1, no grupo 2, eles conseguem sobreviver em resto de cultura, em matéria orgânica, que eles não precisam
está obrigatoriamente associados a uma planta viva, certo? Já os dos grupos aí 5, alguns dos grupos 3, alguns do grupo 4, e as viroses que pertencem aí ao grupo 6, são parasitas obrigatórios. Então, tem uma crescente nessa relação de parasitismo, tá? Os dos últimos grupos, vamos focar nas viroses, né? São parasitas obrigatórios. Com relação à especificidade, a especificidade é relacionada com a quantidade de plantas hospedeiras que um patógeno tem. Existe patógenos que possuem poucas plantas hospedeiras. Vou dar o exemplo das ferrugens, da soja e do café. Né? Temos muitos outros casos, mas são casos aqui que eu sempre uso, porque todos vocês já estudaram também essas doenças em outras disciplinas. A Emileia statrix, que é o fungo que causa a ferrugem no cafeeiro, ele apresenta só o cafeeiro como planta hospedeira. Então, é altamente específico. Agora, vou falar para vocês aqui do fungo que causa a antracnose no mamoeiro, no fruto de mamão. É o Coletotrichum, do gênero Coletotrichum. Ele causa, esse fungo, doença no mamoeiro e mais de 100 outras espécies. Nada específico, entendeu? Por isso que a especificidade é menor nesses primeiros grupos do que nos últimos. Viroses. Tem alguns vírus que são específicos de famílias de plantas, vírus que afetam, por exemplo, as curcubitáceas, essa família de plantas que são as famílias da abóbora, do chuchu, do melão, da melancia. Existem alguns grupos de vírus específicos para uma família de planta. Então, eles têm um menor número de plantas que são hospedeiras. Então, são mais específicos, certo? Só para vocês entenderem. Os patógenos aqui que causam doenças nesses primeiros grupos, do grupo 1, grupo 2, apresentam uma gama muito grande, centenas de plantas hospedeiras, plantas de valor comercial, plantas daninhas, inclusive. Já esses dos últimos grupos aqui são mais específicas, tem menos número de hospedeiros, de uma forma geral, tá? Não é 100% aqui das doenças classificadas, por exemplo, como o grupo 5, que tem poucas plantas hospedeiras, mas tem menor número, na grande maioria. Aqui é só uma explicação do que eu acabei de falar. E vamos começar a estudar o grupo 1, que são doenças, são patógenos que afetam os órgãos de armazenamento, frutos, sementes. Como vocês podem ver, essa primeira imagem é um fruto de laranja tomado por um fungo, cobrindo aí o fruto. Então, todas as doenças que pertencem a esse grupo 1, eles vão afetar os órgãos de armazenamento, tá? Então, vamos estudar esse primeiro grupo. Vamos falar um pouco da caracterização desse grupo. A parte afetada pelos patógenos que causam essas doenças do grupo 1. Órgãos atacados são frutos, são sementes, são demais órgãos de reserva, como tubérculos, né? O processo fisiológico afetado, o acúmulo de nutrientes em órgãos de armazenamento para o desenvolvimento de tecido embrionário. Então, eles vão afetar, esses patógenos, os nutrientes que estão armazenados nas sementes, nos frutos, que são o órgão de proteção ali das sementes. E vão afetar o desenvolvimento desses tecidos embrionários. A importância das doenças desse grupo. Muitas doenças, por exemplo, doenças que causam antracnose do mamão, antracnose na manga e diversas outras doenças que afetam frutos, são doenças de pós-colheita, em que o problema, a podridão, muitas vezes vai ser evidenciado lá na prateleira do supermercado, do sacolão, em que aquele fruto vai começar a manifestar essas podridões. Por isso que o produtor tem que ter uma série de cuidados sanitários no campo para que esse fruto chegue de qualidade para o consumidor. E também outro problema, a formação de micotoxinas por alguns fungos que se desenvolvem em sementes, tá?
E essas micotoxinas, que eu vou falar um pouquinho para vocês, abrindo um parênteses aqui do nosso tema, né, só para falar um pouco dessas micotoxinas, que é um problema de fungos que se desenvolvem em grãos armazenados. Por isso que a grande importância de, nesses armazéns de grãos, ter controle de temperatura, de umidade, secar bem os grãos, para que não seja um ambiente favorável para o desenvolvimento de fungos que liberam essas toxinas, que fazem mal à saúde, tanto de animais que vão usar, por exemplo, milho, né, armazenado em que desenvolveu esse fungo e liberou essas toxinas, como do ser humano em alguns alimentos também. Então, o que são micotoxinas? São toxinas produzidas por algumas espécies de fungos que se desenvolvem em sementes, que se desenvolvem em frutas. Esses fungos, eles crescem, né? Eles usam as sementes, eles usam até as frutas secas, suco de maçã, e podem liberar toxinas nesses substratos, que serão depois consumidos por nós ou por outros animais, nas rações, por exemplo. O seu, assim, o problema, né, de intoxicação depende da quantidade, né, que tá presente nesses alimentos, e uma ingestão continuada pode causar problemas. Inclusive, essas micotoxinas, algumas delas elas são carcinogênicas, né, podem, ao longo do tempo que a pessoa se submete a uma alimentação que está contaminada por algum fungo que desenvolveu ali aqueles grãos que a pessoa usa para alimentação, que não armazenou de uma forma adequada, de uma forma continuada o uso, pode acometer algumas doenças carcinogênicas, né? Como evitar o desenvolvimento desses fungos e, consequentemente, dessas micotoxinas? A estocagem adequada de grãos e de alimentos, sempre com controle de temperatura, de umidade, o tempo de estocagem dentro dos limites de vitalidade dos grãos, e também pode-se fazer o tratamento de irradiação de grãos, que é uma luz com determinado comprimento que tem a capacidade de matar fungos, tá? Aqui só uma história das micotoxinas que em 1960, né, teve um surto inexplicável de aves, especialmente perus, que estavam sendo criados ali, e começou a investigar qual seria a causa desses surtos. E aí chegaram à conclusão que o problema estava numa ração que havia sido feita com amendoim importado da África e do Brasil. Esse amendoim foram fazer a investigação desses grãos e observaram que eles estavam com o desenvolvimento do fungo da espécie Aspergillus flavus. E derivou dessa palavra, né, dessa espécie de fungo, derivou aflotoxina, que seria a toxina produzida por esse fungo, que seria um agente aí de intoxicação dos animais que se alimentaram dele. Algumas dessas aflotoxinas, né, do grupo B1, são de ação carcinogênica, tá? Por conta disso, pela prevalência desse fungo, em nosso meio, a mais importante essa aflotoxina no Brasil. É importante lembrar que, a partir de 1962, quando estabeleceu as causas dos surtos, teve várias pesquisas para descobrir se tinha algumas outras espécies de fungos que produziam essas micotoxinas. E aqui estão os principais substratos, né, e os fungos e os tipos de toxinas que são produzidos por alguns desses fungos e os efeitos na saúde humana ou na saúde de outros animais. Vou dar um exemplo aqui. Em sementes, por exemplo, de trigo, aveia, cevada, milho e arroz, desenvolve-se o penicillium citrino, que produz uma toxina citrina, que ela causa aí problemas nefrotóxicos, né, para os suínos. Só um minutinho. Mas a conclusão que nós temos que chegar aqui nessa questão que eu estou abrindo um parênteses para falar de micotoxina, porque é um problema de fungos que desenvolvem órgãos de armazenamento nas sementes, né? Que é doenças do grupo 1. É preciso armazenar
e secar bem esses grãos antes de armazenar, para evitar condições aí para o desenvolvimento desses fungos que liberam toxinas que podem causar problemas em quem fosse alimentar. Vou dar mais um exemplo aqui, nas sementes de amendoim e de milho. Desenvolve o Aspergillus flavus e o Aspergillus parasíticos, produzindo aí o principal tipo de toxina, a aflotoxina B1, podendo causar essa toxina ela pode desencadear problemas de câncer, né? Problemas aí em rins, nefrotóxica, né? E hepatotóxica no fígado, tá? Então, só para lembrar, qual a importância do armazenamento de grãos, né? Que vocês já viram aí viajando aqui na nossa cidade, em Campinópolis, na nossa região, os armazéns de grão. Então, manter grãos bem secos, bem armazenados em temperatura e na umidade adequada, secar bem esses grãos, é importantíssimo para garantir que não tenha desenvolvimento desses fungos, né? E possa depois causar problemas nos animais, por exemplo, fazer uma ração e causar uma intoxicação, ou até mesmo em nós humanos que vamos usar um subproduto desses grãos. Então, continuando, os tipos de podridões que esses patógenos causam nesses órgãos de armazenamento, frutos, sementes, né? Podridões secas e podridões moles. Eu vou explicar como que é a característica dessas duas podridões. A podridão seca, elas não têm aquele aspecto aquoso, tá? Isso é comum de observar em sementes e alguns frutos, dependendo do tipo de patógeno que está desenvolvendo ali. E temos as podridões moles, que são aquosas, que é observado em frutos, em tubérculos, em bulbos, que tubérculos e bulbos são órgãos de armazenamento, então enquadra aqui como doenças do grupo 1. As podridões secas, como que é essa sintomatologia inicialmente? Primeiro, aparecem pequenas manchas circulares no tecido, por tecido. Que nós temos a podridão em pêssego, em frutos de pêssego, causada aí pelo fungo Monilinia fructicola, é um caso de podridão seca. Na fase mais avançada desse sintoma de podridão seca, as manchas elas vão tomando todo o órgão, aqui os frutos, né, a gente está falando de doença do grupo 1, provocando uma desidratação, o tecido da planta fica seco, tá? O tecido aí do fruto fica ressecado, ficando com esse aspecto aqui que vocês têm na segunda imagem, parecendo um fruto mumificado, seco. Isso é um tipo de podridão seca. As podridões mole, essas é bem comum a gente observar até em frutos que a gente compra para uso aí da nossa alimentação e às vezes passa alguns dias que você esquece ali de usar e observa que começa a desenvolver uma podridão aquosa, né? Inicialmente, a sintomatologia da podridão mole começa a apresentar pequenas manchas no fruto, com aspecto encharcado, mole, amolecido, tecido ali rebaixado, deprimido, pessoal, é que tem um rebaixamento dessa lesão na superfície do fruto. E também perde a coloração natural, a coloração daquele fruto ser amarelo, ela perde aquela coloração, fica meio amarronzado, uma cor diferente. Com o desenvolvimento mais avançado dessa podridão mole, vai observar que tem uma perda de consistência do fruto. Ele fica amolecido, como vocês estão vendo aqui, é um pimentão, né? Ele vai perdendo a característica dele, vai ficando com o tecido amolecido, tem uma transformação ali no tecido. Essa imagem que vocês estão vendo é a podridão causada pela bactéria Pectobacterium carotovoro, da subespécie carotovoro, em pimentão. Tá? Aqui está numa fase mais avançada, o tecido todo amolecido, aquoso, tá? Isso é uma podridão mole. Os fungos, né, e as bactérias, os micro-organismos aí que causam essas doenças do grupo 1 são fungos e bactérias. Eles são parasitas facultativos. Eles podem estar associados com a planta de forma parasitária
ou de vida livre em matéria orgânica. Então, eles não são parasitas obrigatórios, os patógenos que causam as doenças do grupo 1, tá? Eles são parasitas facultativos. Se não tem planta hospedeira, eles vivem muito bem ali na matéria orgânica, em resticultura e material em decomposição. Se tem a planta hospedeira, vão viver em associação, tá? Quais são os principais gêneros de fungos que causam as doenças do grupo 1? Para sementes, nós temos os principais gêneros, o gênero de fungo Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Diplodia e Cladosporum. Os principais gêneros que causam doenças do grupo 1 nos frutos, gênero Penicillium, Botrytis e Coletotrichum. E temos aí o gênero Rhizopus, que causam as podridões mole, tá, em frutos. O principal gênero de bactéria que causam doenças do grupo 1, o gênero Pectobacterium. E causam essa bactéria, as bactérias desse gênero, Pectobacterium, causam podridões moles, destruição dos tecidos, como vocês viram aqui, podridão aquosa, tá? Aqui uma lista mais organizadinha, né? Mas aqui por tipo de podridão. Aqui, por exemplo, na podridão mole, nós temos a bactéria, o Pectobacterium, que antes era gênero Ervinia, né? Nós temos aqui Rhizoctonia, fungo, Monilha, fungo, Botrytis, fungo. Os outros aqui são fungos. Podridão seca, o Coletotrichum glogiosporioides, que causam antracnose em centenas de tipos de frutos, né, de espécies diferentes, de plantas. Penicillium, Veritacum, aí nós temos uma grande quantidade de espécies, alguns aqui citando os gêneros, por exemplo, Aspergillus, podridão seca, alternária, Fusarium. O controle. Para ocorrer esse tipo de doença do grupo 1, é favorecido por alta umidade e alta temperatura. Esses dois fatores favorecem o desenvolvimento de patógeno em frutas e também nas sementes. Forma de entrada desses patógenos na fruta é ferimentos, por ferimentos ali no tecido da casca, por exemplo, dos frutos. Esses ferimentos podem ser causados por tratos culturais, pelos próprios trabalhadores ali na lavoura, pode ser causado por insetos pragas, que vão fazer ferimentos ali superficiais no fruto, ou até mesmo uma larva, uma lagarta, né, perfura ali para alimentar da polpa do fruto, ali é uma porta de entrada para vários patógenos desses gêneros que a gente falou aí, que causam doenças nos frutos. E também na parte de colheita e pós-colheita. Na colheita, ferimentos causados ali na colheita do fruto da manga, da goiaba, diversos outros frutos de valor comercial. E também durante o transporte, os danos mecânicos do transporte, por isso que tem que ser bem acondicionado, colhido na hora certa. Não pode colher aquele fruto já no ponto de maturação que a gente usa na alimentação. Isso para os frutos que são climatéricos. A gente vai estudar isso ano que vem, né? Por exemplo, a manga, ela é colhida de vez, né? Ela já alcançou seu máximo de desenvolvimento fisiológico, só que ela vai continuar ali em liberação, no processo de respiração, liberação de etileno para completar a sua maturação. Se você colhe ela já totalmente madura e transporta ela assim, ela vai chegar amassada, e todos esses danos mecânicos é porta de entrada para patógeno desenvolver e perder o valor comercial desse fruto. Medidas de controle. Alterar aí fatores ambientais que propiciam. A gente falou lá no armazenamento de grãos, né? Para evitar o desenvolvimento dos fungos, para evitar a produção de micotoxinas. Temperatura adequada, grãos secos, né? Bem secos para ser armazenados. Umidade controlada dentro dos armazéns. Isso para grãos, vamos falar para os frutos. Acondicionar esses frutos de forma adequada no seu transporte. Transporte a longas distâncias, por exemplo, a manga que vai para exportação, ela tem que ser transportada refrigerada, temperaturas mais baixas que vão atrasar o amadurecimento e também reduzir
do desenvolvimento de patógenos ali sobre os frutos. E dentro da lavoura, fatores ali de escolha do local adequado, que não tenha muita umidade, que não seja uma baixada, que favoreça ali a ocorrência de algumas doenças, depende da cultura, né? O espaçamento de plantio adequado, espaçamentos muito densos formam microclimas que podem favorecer a ocorrência de doenças. Proteção dos frutos com pulverização de fungicidas, eliminação de frutos com doença, porque eles são ali, por exemplo, numa caixa de manga que acabou de colher, tem um fruto ali com dano por fungo na casca. Você deixa dentro daquela caixa, vai passando fungo para todos os frutos da caixa. Então, tem que ser eliminado. Aqui só alguns exemplos de podridão de frutos de morango, causado pelo fungo aí, Rhizopus stolonifer. Ele afeta além do morango, vocês lembram que eu falei que essas doenças do grupo 1, os patógenos, eles não são específicos, eles têm uma grande gama de plantas hospedeiras. Esse fungo, além de afetar o morango, afeta o tomate, abobrinha, mandioca, mamão e muitas outras. A disseminação dos esporos desse fungo é principalmente pelo vento. E a entrada desses esporos no fruto é por ferimentos causados por insetos, ferimentos ali na casca do fruto. A produção, esses fungos produzem, essa espécie de fungo, enzimas que vão destruindo o tecido dos frutos para que eles usem a água e os carboidratos disponíveis nesse fruto como fonte de energia para o seu crescimento. Aqui mostrando só o ciclo de reprodução assexuada desse fungo, né? Que a gente já falou um pouco sobre isso. Produz o esporo é disseminado, chega na planta, ele vai primeiro desenvolver, ele vai germinar, alcançar os tecidos internos e vai colonizar o tecido e começando o ciclo de novo. Depois que vai colonizando, produzindo as hifas, né? Produz ali os corpos de frutificação, aqui os esporângios, e onde vão ser liberados fungos que vão começar o ciclo novamente. Os esporos, né? Vão liberar os esporos. Esse fungo, os fungos, né, de forma geral, e a bactéria, principalmente do gênero Pectobacterium, que causa aí doenças do grupo 1, tem o problema que eles causam rápida destruição do órgão afetado. Vocês estão vendo aqui os frutos de morango afetados pelo fungo Rhizopus stolonifer. Aqui está o início da infecção, vocês já podem ver aqui as hifas, né? Conjunto aí dos micélios, essa parte esbranquiçada. Com o desenvolvimento aí da doença, poucos dias, já está aqui o fruto destruído, e vocês estão vendo essa massa escurecida, isso aqui são os esporos, milhares deles, né? Não milhões, né? Milhões, milhares, aqui vocês estão vendo o detalhe dos esporos, né? Não, aqui não é nem os esporos, é a estrutura do corpo de frutificação, esporângios. Nesses esporângios tem centenas de esporos. Que tiver ali um fruto doente numa caixa de morango, vai disseminar rapidamente e você vai perder aquela caixa. Já aconteceu, acho que com todo mundo, comprar ali uma caixinha de morango, você já observa que um tá podre, o que tá perto tá apodrecendo, e se passa alguns dias nessa temperatura mais alta, de 25, 30 graus, poucos dias você não usar aquele morango, ele já tá todo apodrecido. Então, é o problema aí de doença de pós-colheita, mas lá no campo também pode acontecer o desenvolvimento desse fungo. Doenças do grupo 2. Vocês estão vendo a imagem aí de uma plântula, fase inicial do desenvolvimento de uma plântula de uma espécie qualquer. E essas manchas que vocês estão vendo aí no caulículo, né, são causadas por patógenos que afetam aí essa fase inicial do desenvolvimento da planta, né, a plântula. As doenças do grupo 2, a gente chama elas de dumping off ou tombamento, em português, né? O órgão afetado pelas doenças do grupo 2, as radicelas, que é ali a raiz inicial depois da germinação, e o colo da plântula, tudo na fase inicial de desenvolvimento, tá, pessoal? Isso
Por isso que é tão importante o tratamento de semente, para evitar essas doenças aqui do grupo 2, para evitar a morte de plântulas, né, ali na fase inicial de desenvolvimento da soja, do feijão. Por isso que é importante o tratamento de semente. O processo fisiológico afetado. Desenvolvimento dos patógenos nos tecidos jovens vão a custo dos nutrientes que estão nas sementes, vão prejudicar e matar, muitas vezes, essa plântula, ou até antes de germinar, quando está começando ali a germinar, evitando o desenvolvimento dessa planta, reduzindo o stand lá no campo, se você não tem um bom tratamento de semente. Faz a semeadura lá, vou dar como exemplo feijão. Tem uma doença, um patógeno que afeta aí as sementes, a plântula, as radicelas, e vai evitar o desenvolvimento inicial dessa planta, reduzindo o stand de plantas ali na área. Depois vou mostrar algumas imagens. O sintoma é chamado de dumping off, ou tombamento, tá? Mas nós temos dumping off de pré-emergência, quando ocorre o desenvolvimento desses patógenos ainda na semente, antes da germinação, e dumping off de pós-emergência, que causa a morte da plântula, tombamento dessa plântula. Nós temos aqui nessa imagem dumping off de pré-emergência, o dano de... deixa eu ver qual que é o fungo que causa essa doença. Aqui mostrando as radicelas afetadas 3 dias depois da germinação por fungo, tá? As radicelas de... aqui não fala qual que é a espécie, deixa eu ver, de planta, não fala qual que é a planta aqui afetada, só para ilustrar. Então, o dumping off de pré-emergência, quando um patógeno, um fungo, uma bactéria, ele vai afetar antes da emergência da planta. Ela germinou lá no solo, mas ainda não emergiu. Em pré-emergência, ela vai destruir ali aqui as radicelas, né? Evitando o desenvolvimento dessa plântula, que nem emergiu do solo. E temos o dumping off de pós-emergência. Aqui em pré-emergência, mostrando aqui o dumping off de pré-emergência algodão, causado por risoctone, destruindo ali a parte das radículas, né? É aqui o dumping off de pós-emergência, que é a planta de tomate, uma mudinha de tomate. Vocês estão vendo essa parte aqui? Uma parte deprimida do tecido, aqui no colo da planta. Isso aqui é patógenos, fungos desenvolvendo aqui, que causa estrangulamento da muda e a morte dessa muda, né? Aqui numa plantação de soja, vocês estão vendo a falha aqui? Aí uma imagem aqui mais aproximada, o dano no tecido aqui inicial do colo da plântula, causado por fungos, que causou que a falha no desenvolvimento dessa cultura da soja aqui, ocasionado, então, por fungos, provavelmente, também tem algumas bactérias que causam essas doenças aí, chamadas de dumping off. Tem dumping off de pré-emergência, que antes da emergência da planta, esses patógenos afetam a semente, as radículas ali, e dumping off de pós-emergência, quando a planta ainda está jovem e afeta o caulículo, esse caule jovem aí. Aqui nós temos o dumping off, um detalhe aqui, ó, no feijão, causado pela Rhizoctonia solani. Vocês estão vendo esse tecido escurecido? É o patógeno Rhizoctonia solani desenvolvendo aqui, que causa o estrangulamento, ele destrói esse tecido, não vai mais passar a seiva e essa mudinha, né, essa plântula, ela não vai desenvolver. Aqui uma imagem de cima de um gramado, mostrando essas falhas aqui, causadas por patógeno do gênero Rhizoctonia. Os patógenos que causam as doenças do grupo 2, afetando as plântulas, as radículas, a fase ali inicial do desenvolvimento, né, são parasitas facultativos. Os fungos são os mais comuns associados ao dumping off, os mais comuns os gêneros mais comuns de fungos que estão associados ao dumping off. O gênero Pythium, Rhizoctonia e Phytophthora, e, eventualmente, também pode ocorrer a ação aí dos fungos do gênero Coletotrico, Phoma, Fusarium
eumitosporos, cercospora e botrytis. Bactérias que eventualmente estão associadas com danos aí na semente, ali na fase de germinação e na plântula, na pós-emergência. Gênero de bactérias xantomonas e pseudomonas. Controle dessas doenças. O que favorece? A alta umidade, por isso que é importante uma lavoura irrigada, sempre ter o controle da irrigação, por isso que vocês estudam irrigação, para saber que não pode passar umidade, que umidade em excesso também ocasiona uma série de problemas. Mas você fala, mas quando a gente cultiva no verão, fazer proteção dessas plantas por tratamento de semente, vocês sabem que milho, soja, essas grandes culturas já vêm com sementes tratadas. Fazer ali na fase, fazer medidas de pulverizações preventivas com fungicidas, né, na fase inicial de desenvolvimento. Sementes sadias, sempre adquirir sementes de empresas idôneas, evitar o excesso de irrigação. Sementes de alto vigor, isso é importante, porque tem que favorecer o desenvolvimento rápido dessa fase inicial. Quanto mais tempo demora para essa semente germinar, quanto mais tempo demora para emergir ali no solo, mais tempo ela está sujeita à ação desses patógenos. Por isso que uma semente de alto vigor, quando você pega lá um saco de milho, de soja, tem ali o resultado da análise com relação ao vigor. Sementes de alto vigor vão ser rápido esse desenvolvimento e vão ficar uma menor espaço de tempo sujeito à ação desses micro-organismos que afetam essa fase inicial de desenvolvimento. Por isso que é tão importante sementes de alto vigor. Plantar na profundidade adequada. Pessoal, cada espécie, né, de planta, milho para soja, tem a profundidade adequada. Para a sementinha, por exemplo, de alface, que é minúscula, para a sementinha de mostarda, que também é muito pequena. Cada semente, para cada espécie, você tem uma profundidade adequada de colocar no solo. Se você coloca uma sementinha de alface a 5 centímetros de profundidade no solo, não vai acontecer a germinação dificilmente. E quanto mais profundo, além do que é recomendado, mais tempo vai demorar para a emergência. E mais tempo essa semente e a radícula, a plântula ali dentro do solo, vai ficar mais susceptível à ação desses patógenos que afetam essa fase inicial. Por isso que plantar na profundidade adequada é outro ponto. Evitar o excesso de nitrogênio no solo, adubação equilibrada, que vocês estudam estudaram, né, na parte de adubação, né? Usar menores populações de planta, não adensar muita cultura, forma microclimas. Tratamento de solo com fungicida, né, para evitar o desenvolvimento dessas doenças ali na fase inicial do desenvolvimento da cultura. Aqui eu vou mostrar alguns casos de doença desse grupo 2, Damping-off em tomateiro, causada pelo fungo do gênero Pythium. Esses patógenos que causam as doenças do grupo 2 são também parasitas facultativos, tá? Eles ficam em restos de cultura e quando tem uma planta hospedeira, tem fatores ambientais que favoreceram, umidade do solo, temperatura adequada, eles vão colonizar aquele tecido. Lembrando que hoje nós temos já materiais para determinadas culturas que têm maior resistência, maior tolerância a alguns desses patógenos. Os sintomas aí do Damping-off tomateiro, inicialmente, pontos encharcados na região afetada, ali no colo da plântula, né? As manchas primeiro escuras, aí o mistério branco na superfície das partes atacadas, até o tombamento da planta, o Damping-off. Há uma rápida destruição do órgão afetado, que no caso aqui é o colo da planta, da mudinha de tomate, tá vendo? Esse Damping-off aqui é ocasionado por fungo do gênero Pythium. Aqui mostrando o Damping-off também causado pelo fungo do gênero Pythium em soja. Estão vendo essa parte escurecida aqui da plântula? É esse fungo desse gênero que causa a destruição desse tecido jovem, né? Aqui antes da emergência, ó. Antes de emergir os cotilédones, né, as folhas cotiledonares, afetadas por esse fungo. E aqui já a planta um pouquinho maior,
morta também pela ação aí desse fungo. Então, essas doenças do grupo 2 são sensíveis às plantas ali na fase inicial, tá? O grupo 3, vamos falar, e é o último grupo que nós vamos estudar hoje. São as doenças que são os patógenos que afetam as raízes e o colo da planta. O sistema afetado, o sistema radicular e o colo. O que é o colo da planta? Aquela parte entre o solo e a parte aérea da planta, aquele limite ali. Os processos fisiológicos da planta que são afetados, absorção de água e nutrientes. Nós vamos falar de patógeno que destrói o sistema radicular da planta. Então, se destrói o sistema radicular, a planta vai parar de absorver água e nutrientes. Importância. Se não tem um sistema radicular sadio, todo o desenvolvimento da planta é afetado. Redução no número de plantas por área, dependendo da agressividade, da fase de desenvolvimento dessa planta, vai matar a planta, né? Ou causar um subdesenvolvimento nessas plantas. E também, claro, acentuada a redução de produtividade. Alguns deles são para os fungos e as bactérias que causam aí problemas nas raízes, são parasitas facultativos. Já os nematóides, nós inclusive estudamos, eles são parasitas obrigatórios, tá? Então, aqui, parasita facultativo, que causa doença em raiz, é fungo, é bactéria. Agora, nematóide, que também causa problema na raiz, né? Só que esses não são facultativos, esses são obrigatórios, tá bom? Nós temos aí de fungos, os gêneros que mais são relacionados com essas doenças do sistema radicular das plantas. Gênero Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Sclerotium, Fusarium solane. Vocês veem que alguns gêneros repetiram quando a gente falou também do Dump-Off, né? O Pythium, por exemplo. Nematóides, os principais gêneros de nematóides associados aí às culturas. Nós temos muitos outros. Inclusive, quando a gente estudou nematóide, eu falei de muitos outros gêneros, né? Mas aqui citando alguns dos principais que a gente comumente observa aí nas culturas brasileiras. O gênero Pratilencos, Meloidogene, que são o gênero de nematóide que forma aquelas galhas nas raízes. O gênero Heterodera, o gênero Helicotilencos e o Rotilencos e muitos outros. Lembrando, nematóide parasita obrigatório, tá? Agora, os fungos e bactérias que afetam raiz são parasitas facultativos. Os principais gêneros de bactérias que afetam raízes de plantas é o gênero Pectibacterium e o gênero Pseudomonas. A característica desses patógenos causam, vamos falar assim, pelo caso de fungo e bactéria, né? Os fungos, quando afetam raiz, eles causam ali a morte do sistema radicular e possivelmente também, dessa forma, matando o sistema radicular, você vai ter a morte da planta, né? De forma bem rápida. Já os nematóides, né? A gente sabe que não mata rapidamente. Muitas vezes nem mata, a planta fica ali raquítica, mas segue viva, né? Segue ali amarela, pequenininha, enquanto as vizinhas estão produzindo, ela está ali raquítica e pequenininha. Já agora, falando a nível de fungos e bactérias, é rápido o desenvolvimento. Aqui só uma listinha, né, do que eu acabei de falar. As bactérias, uma aí muito associada a essa espécie, Ralstonia solanacearum, fungos e os gêneros Pythium, Sclerotium, Sclerotinia, Phoma, Fusarium. E aqui um exemplo de vírus, tá, que afeta o sistema radicular. Esse aqui é o caso da morte súbita dos citros, que é uma doença que afeta laranja doce, tangerina cravo, tangerina pocã. A suspeita é que essa doença seja causada pelo vírus da tristeza dos citros. E também pelo Citrus Sudendete Associative Virus, transmitido por um vetor, por insetos vetores. E muitos casos aí de morte súbita dos citros foi já observado no Brasil, tá? E é uma doença viral que afeta o sistema radicular. Para evitar isso, usando porta-enxerto que seja resistente. Limão-cravo, né, por exemplo, é uma saída para reduzir essa morte súbita.
Sintomas aí de doenças que causam problemas no sistema radicular. Como é afetada a parte de raízes, né? O que é observado nas raízes? As raízes escurecidas, escurecimento gradual. Em alguns casos também, essas raízes, é observado uma podridão, tecido amolecido de raiz, desintegração das raízes, lesões necróticas nas raízes, apodrecimento, né, dessas raízes de forma desordenada. No colo da planta, o caule abaixo ou acima da superfície do solo, é observado lesões deprimidas, lesões ali com a coloração marrons, é observado ífases quando é causado por fungos, né, as ínfases e também escleródios do fungo. Estrangulamento da planta já em fase mais desenvolvida, diferente lá do grupo 2, que é nas fases iniciais do desenvolvimento. O que é observado na parte aérea quando está sendo atacada ali as raízes por algum desses patógenos? Esses são observados sintomas secundários ou reflexos que a gente já estudou, né? É observado na parte aérea planta menos desenvolvida, amarelada, né? Baixa produtividade, uma queda de produtividade, folhas murchas, já que o sistema radicular está sendo destruído por esses patógenos, diminuindo a absorção de água. Então, as folhas vão murchar, vão ter aparente também sintoma de deficiência nutricional, porque também não está conseguindo absorver os nutrientes do solo, o sistema radicular está sendo destruído. Seca da planta e morte, em casos extremos, por exemplo, de podridões de raiz causada por fungos e bactérias, podendo levar até a morte da planta. Quando é um arbusto, né, uma planta arbustiva, seca parcial total do ramo, má formação da planta, queda de folhas, queda de frutos se já está na fase de produção, queda de flores, declínio de produção e a morte. No campo, é observado em reboleiras, não é, por exemplo, 100% da sua área vai ter danos. É em reboleira porque esses micro-organismos vão se deslocar principalmente com a umidade do solo ali, os fungos, as bactérias, inclusive também os nematóides, né? Eles vão se deslocar, os nematóides, com movimento pequeno ali no solo e vão formar sintomas em áreas isoladas, em reboleiras. Aqui nós temos alguns casos de danos no sistema radicular, né? Aqui na primeira imagem, uma necrose na raiz causada por fungo do gênero Pythium. Aqui também nas primeiras imagens aqui, Pythium em raiz de inhame e trigo. E aqui, na última imagem, do lado direito, né? Raízes de feijão destruídas pelo fungo aí da espécie Fusarium solane. Tá? Estão vendo aí essa parte escurecida do tecido, entre o colo da planta e a raiz toda destruída e escurecido, a ação do Fusarium solane. Aqui outros exemplos, nós temos aqui o contraste, uma planta infectada por Pythium, e aqui uma planta sadia do lado, vocês estão vendo da mesma idade o desenvolvimento dessa planta de uma gramínea, né, sadia, e aqui dessa mesma gramínea, que eu não sei, não especificou aqui qual é a espécie, né, doente, subdesenvolvida, com sistema radicular danificado por esse fungo do gênero Pythium. Aqui, nessa outra imagem, nós temos Fusarium solane em feijão, com crescimento micelial aqui na parte do colo da planta de feijão. Nós temos aqui, nessa imagem aqui no canto direito, vocês estão vendo a imagem aérea, né? Inhame, é um cultivo de inhame. E vocês podem observar essa mancha aqui, é uma visão aérea, né? Em forma de reboleira no campo, ou seja, as plantas estão sendo afetadas aí pelo Pythium, fungos do gênero Pythium, que estão causando esse amarelecimento. Claro, está destruindo o sistema radicular, a planta vai amarelar, murchar, secar e morrer. Isso que eu já falei para vocês, muitos dos fungos que causam danos aí no sistema radicular, eles sobrevivem em forma de escleródios, lembra? Aquela estrutura de resistência, que tem um formato escurecido,
parece até fezes de alguns animais, como ratos, né? Que ficam ali no solo, em resto de cultura, em caule da planta que já colheu, que estava doente, de feijão, por exemplo, no campo. E quando tem condições ideais de temperatura e umidade, ele vai desenvolver e causar doenças ali nas plantas que forem cultivadas nessa área. Ainda falando de alguns exemplos, vamos falar de alguns exemplos de doenças aí do grupo 3. Fusarium solani é um exemplo típico de patógeno que causa podridão em raiz. Ele causa uma descoloração avermelhada na raiz e é observado ali no colo da planta, que colo, como eu disse, esse limite entre o caule ali na parte um pouco abaixo do solo, um pouco acima, e observa um amarelecimento nas folhas da planta, uma redução do desenvolvimento e produção das plantas afetadas. Tecido morto é a fonte de inóculo. Por exemplo, teve um cultivo de tomate que foi afetado por esse fungo e o produtor colheu aquele tomate, claro que teve algum problema de produção, muitas plantas afetadas. Ele colheu, terminou a safra, deixou o resto de cultura ali na área e daqui 2 meses ele vai plantar de novo. O fungo está ali na área e se ele não fizer um controle preventivo, né, com pulverização de fungicida no solo, tratamento de semente, cuidados ali com a umidade, para não ter excesso de umidade no solo, ele vai voltar a ter problema. Então, por isso que é importante rotação de cultura nesses casos, dessas doenças do grupo 1, grupo 2, grupo 3, para evitar, porque são todos patógenos que ficam em resto de cultura. Se você tira uma cultura, tomate, planta tomate depois de 2 meses, 1 mês, o patógeno está ali. E como eles são parásitos facultativos, eles ficam em resto de cultura. Na primeira oportunidade, eles vão afetar a sua cultura. Aqui mostrando o Fusarium solani, né, detalhe do tecido da raiz de soja, estão vendo aqui esse tecido escurecido, danificado aí pelo Fusarium solani, parasitando a soja. Como que é feita a diagnose dessas doenças do sistema radicular? Primeira coisa, observar reflexo. O reflexo você vai ver na parte aérea da planta, planta amarelada, planta com problema de desenvolvimento, planta ali com aparente amarelecimento, como se estivesse com deficiência nutricional, queda de folhas, queda de fruto, queda de... Aí, quando observa esse reflexo, e uma questão de reboleira, não é a área total. Observei ali, não é um problema nutricional, porque está numa área concentrada que tem diferentes tipos de... Não é uma mancha de solo que está menos com problema de deficiência nutricional. Aí você vai investigar, olha a raiz, tá? Tira algumas plantas com sintomas de amarelecimento e olha a raiz. E aí vai observar nessas raízes, né? Raízes ali com deterioradas, pela ação de micro-organismos, em alguns casos os nematóides também, né? É difícil de controlar essa doença, né? Essas doenças do grupo 3. Então, algumas medidas, rotação de cultura, solo encharcado é um ponto que esses micro-organismos gostam, então solos com irrigação controlada, culturas aí sem excesso de água, né? Tratamento do solo para pequenas áreas e até grandes áreas com fungicidas, né? No caso específico de nematóide, os sintomas a gente já falou um pouco em algumas aulas anteriores, né? São variados, mas observamos uma planta também subdesenvolvida, planta raquítica, planta com amarelecimento de folha, e isso observa depois tirando algumas plantas ali na área que você observa esse tipo de sintoma e vai observar o sistema radicular. Quando é nematóide do gênero meloidóide, não é fácil identificar, tem as galhas bem aparentes. Agora, quando é outros gêneros, como o Platylenchus, você também observa bem facilmente as raízes escurecidas, né? Qual que é a principal forma de controlar nematóide? Se tiver material da cultura que você vai plantar com uma resistência, uma tolerância aos nematóides que mais acometem aquela cultura, ou já temos materiais com resistência, tolerância, né? Optar por esses materiais, caso exista para a cultura que você vai plantar. Rotação de cultura é essencial. Solarização do solo. O que é solarização do solo? Fazer o preparo do solo convencional, com arado, com grade, para revolver esse solo. O nematóide
ele não suporta a radiação direta de sol, mata ali em fases juvenis, ovos, adultos, né, reduzindo um pouco a população. Aqui mostrando, né, sintoma de ataque do nematóide do gênero Platylencos, raízes escurecidas. E aqui observa nessa imagem que tem 3 raízes, raiz normal, essa à esquerda, a raiz do meio afetada e essa outra também, uma raiz bem afetada. Olha como reduz a produção de raiz, a ação desses nematóides. O resto das raízes foram destruídas, né? Então a planta fica muito limitada na sua absorção de água, de nutrientes. Aqui, raízes com sintomas de ataque de nematóide do gênero Meloidógeno. Nessa imagem aqui de cima, na parte superior direita, vocês estão vendo uma raiz normal à direita e uma raiz cheia de nódulos à esquerda. Isso aqui é uma raiz afetada por nematóide do gênero Meloidógeno, a lateral aqui uma raiz sadia, para vocês verem a diferença, né? E uma raiz assim, ela realmente vai comprometer muito o desenvolvimento da cultura, porque vai estar prejudicada a absorção de água e nutriente. Aqui nós temos uma beterraba branca, muito, lá nos Estados Unidos usada para produção de açúcar, né? Nós temos aí efeito do nematóide do gênero Heterodera em beterraba e afeta outras plantas também, viu, gente? Aqui só dando um exemplo. Olha qual é a diferença de desenvolvimento dessa raiz tuberosa. Sadia e com ataque de nematóide. Olha como é diferente, como a produtividade é praticamente zero, né? Vocês observam tanto que está diferente aqui o desenvolvimento. Nós falamos de fungos, de nematóide, vamos falar das bactérias que causam as doenças do grupo 3. Gente, a gente está terminando, tá? As características das bactérias aí que afetam o sistema radicular, do gênero Pectobacter e Pseudomonas. Essas bactérias são parásitas facultativas, diferentes dos nematóides, são parásitas obrigatórios, mas igual aos fungos que também são facultativos, que causam as doenças no sistema radicular. As plantas afetadas por essas bactérias têm morte rápida, as plantas que têm o sistema radicular afetado por essas bactérias, né, morte rápida. Essas bactérias do gênero Pectobacter e Pseudomonas têm um número muito grande de plantas hospedeiras, não é nada específico, lembra lá da evolução da especificidade, né, patógeno hospedeiro. Nesses grupos 1, 2 e 3, são menos específicos, vamos assim falar de forma geral, para fungos e bactérias. Baixa evolução do parasitismo, então essas bactérias vivem tanto em resto de cultura, como também associadas à planta hospedeira. Aqui mostrando a podridão mole em alface, que ocorre aqui no colo da planta, tá? Causada pela bactéria Pectobacter carotovorum. E aqui nós temos plantas de batata, em fase inicial de desenvolvimento, ainda nem tuberizou, né? Estão vendo aqui o caule e o colo, na verdade, o colo da planta até o sistema radicular, né? Começa lá no colo da planta e vai até no sistema radicular. Todo destruído também por essa mesma bactéria, Pectobacter carotovorum, subespécie carotovorum. Na próxima aula, quinta-feira, nós vamos estudar as doenças do grupo 4, que são as doenças vasculares, que aqui entra, por exemplo, o fusário oxpor, que causa o mal do Panamá, que causa a murcha na batata, no tomate, e diversas outras culturas, né? E falar de outros patógenos também que causam as doenças vasculares. Por exemplo, a bactéria, Candidatus liberibacter, que causa o green nos sítios, que a gente já estudou, também é uma doença aí dos vasos condutores, né? E entra no grupo 4, nessa classificação de McNeil. Então, estou finalizando aqui a parte teórica.